o desembargador Sérgio Miguel Achute Blatz, tive com ele antes de... A gente se conheceu no gabinete dele, fui pedir uma audiência para conversar, explicar um pouquinho o que era, e ele se interessou, se colocou à disposição, e daí eu disse assim, eu fiquei feliz, né, que ele tinha se colocado à disposição. Daí eu disse que tinha, em 5 anos de projeto, só 2 desembargadores estiveram lá, que era a Lisete Sebem e o Rogério Favreto. Daí ele me falou, bom, eu acho que é porque eles vieram da advocacia. E eu não vou me estender, mas queria deixar esse questionamento, depois o Blatz pode fazer alguma colocação. O desembargador do Rio Grande do Sul, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Ciências Sociais e Econômicas de Buenos Aires, e veio falar sobre a prisão como fomento à subcultura do crime. Peço desculpa pelo nosso atraso, mas está super bem-vindo aqui. Obrigada. Eu quero inicialmente agradecer a Carmela pelo convite, não para estar aqui para dirigir a palavra para vocês, mas pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente que, sob certo aspecto, relembra as escolas filosóficas da Grécia, que eram feitas assim, embaixo de árvores, em que se conversava e se procurava entender, né, exatamente qual é o espírito humano e qual é o sentido da vida. O tema que eu estava proposto a falar, e vou tecer algumas palavras sobre ele, eu também vou fugir um pouco dele, porque o Sidney, com a experiência, com a clareza dele, praticamente disse o que eu gostaria de dizer. Mas, ouvindo os que me antecederam, o professor Lúcio, a doutora Berenice, a Cris e o próprio Sidney, e vendo esse grupo pequeno, aqui reunido num sábado de tarde, com o calor do cão, eu concluo que ainda há uma brasa embaixo de toda esta cinza que este tempo de apocalipse nos assusta. Não sou estudioso da história, mas nem precisa ser para isso. Nós sabemos que a história também ela é cíclica, não é? E ela se repete não necessariamente da mesma forma, alguns dizem como uma farsa, mas a verdade é que a história ela tem ciclos. E o ser humano, nós somos o mesmo ser humano de 5.000 anos atrás. O que nós temos hoje é mais conhecimento agregado e mais tecnologia. Mas as nossas angústias por uma vida feliz são as mesmas que movem a humanidade há milhares de anos. E, portanto, nós não estamos mais avançados dos que estavam os que nos antecederam. E, de certa forma, nós vivemos hoje uma nova Idade Média. E por isso, doutora Berenice, por estarmos vivendo uma nova Idade Média, é que as bruxas são caçadas, né? Os diferentes são perseguidos. Porque há uma unanimidade burra e impensada, porque as pessoas não pensam mais e recebem verdades prontas. E eu acho que foi o Lúcio que referiu isto, né? Que nós vivemos no mundo da verdade. Então nós compramos a verdade, não indagamos sobre ela, adotamos como verdade e passamos a reproduzi-la sem nenhuma posição crítica a respeito disso. E estamos vivendo o que estamos vivendo. Agora, quando a gente encontra pessoas dispostas a conversar sobre tudo, verdadeiramente filosofar num sábado à tarde com calor, nós sabemos que somos poucos, mas nós somos uma ala de resistência. Tá? Para mim, isto é a grande sacada do dia de hoje. Tá? Eu não vim com a expectativa de encontrar isto que eu estou encontrando. A Carmela relatou muito corretamente, ela solicitou uma audiência comigo para me expor o projeto, eu digo, olha, acho meritório, porque é muito difícil, Carmela, e eu vinha dizendo para o Alexandre, que é meu assessor, quando eu vinha vindo para cá,
de que hoje alguém se dedicar a uma causa que não tenha resultado financeiro, econômico, ou que pelo menos jogue o sujeito como uma celebridade instantânea, é muito difícil. Todos fazem alguma coisa em troca de algo. E também foi dito aqui que no campo da religião isso também acontece. Tá? As relações com Deus normalmente são bancárias. Tá? Eu faço depósitos para sacar depois. Pois bem, então agora retomando ao meu tema, que é o presídio, ou a prisão, como uma subcultura do crime, o que nós temos? E eu pego carona no que o Sidney disse. Eu fui advogado por 37 anos e fui guindado a desembargador pelo 5º Constitucional representando o OAB. E eu estou na 3ª Câmara Crime, completo agora, dia 15 de dezembro, 2 anos. E a minha Câmara, ela tem como competência julgar os crimes de homicídio, Maria da Penha, trânsito e tóxico. Então, o que eu quero lhes dizer? De que desse volume, a maioria avassaladora é tóxico. E qual é o réu de tóxico que chega para me julgar? Eu vou dizer para vocês os termos com que é redigido o BO, o Boletim de Ocorrência da prisão desse traficante. E com raras exceções ele não é isto. Fulano de tal estava num ponto de tráfico de drogas em atitude suspeita, a patrulha passou, olhou, ele fugiu, dispensou a droga e foi preso. Estava traficando e ele vai preso. Quanto ele tinha? 6 buchinhas de cocaína, pesando 1 grama, 1,5 gramas, 5, 6 buchas de maconha, é a droga, ou crack. São as 3 drogas que existem. Tá? Eu não tive em 2 anos nenhum caso de heroína, êxtase, alguns, muito poucos. Ou seja, as drogas mais elitizadas não aparecem. O que aparece é esta droga, é a maconha e o crack, e alguma coisa de cocaína. E como é que são feitas as apreensões? Deste tipo de gente que está ali. Ele é viciado, está sustentando o vício dele com a própria droga. Não é? Por quê? O traficante não é preso. O traficante não coloca a mão na droga. O traficante não sabe nem como é que é a droga. E de repente nós encontramos lá, foi pego um carro transportando 6 quilos de cocaína. O pobre infeliz que transportava 6 quilos de cocaína, que vale alguns milhões de reais, não tem onde cair morto. Essa cocaína era dele? Não. Ele é o quê? Ele é o laranja, ele é o mula. E nós prendemos esse sujeito a uma pena que inicia no mínimo de 5 anos e jogamos ele na cadeia. E ele, que até então não era um criminoso violento, que ele estava lá vendendo a droguinha dele na esquina, ele vai para o presídio e, como disse o Sidney, aí ou ele se filia a uma facção ou ele está morto. E como ele se filia a uma facção e ele precisa de favores dentro do presídio, ele tem que criminalizar a família que está fora do presídio. Porque a família que está fora do presídio tem que se criminalizar para trazer o pedágio para ele pagar dentro do presídio. E esta é uma situação perversa. E eu tive a felicidade do Sidney falar isso com conhecimento de causa de quem vive isso dia a dia. Não é? Isto interessa para o crime. Por quê? Porque lá dentro entrou um sujeito que não era criminoso. Ele era um delinquente, mas não era um criminoso. Ele era um traficantezinho. E ele sai lá de dentro comprometido a praticar outros crimes, como assaltos, como, enfim. Por quê? Porque ele tem dívidas a pagar com a facção. Então, o que nós temos dentro dos presídios? Numa situação anacrônica, o Estado cria o quê? O Estado cria um ambiente para coleta de mão de obra para o crime e aperfeiçoamento para o crime. E o Estado mantém isto. E a sociedade, que é cega, que entende que bandido bom é bandido morto, e não é por outra razão que a segurança do Estado está no estado que está. Por quê? Porque enquanto os bandidos estiverem se matando entre eles, o problema é deles.
Quando é que surge o problema? Quando alguém da classe média é atingido ocasionalmente, e aí todo mundo se revolta. Mas enquanto o bandido estiver matando o bandido, melhor, eles estão fazendo o serviço por nós. Voltando ao tóxico. Como é que também se localiza e como é que se descobre quem está traficando? Muita denúncia anônima. Então vejam, se basta uma denúncia anônima para que alguém seja preso, e basta. Porque, inclusive, agora, por uma flexibilização dos tribunais superiores, a invasão de domicílio fica até facilitada se houver um adminículo de prova anterior que tivesse o crime. O traficante que quer um determinado ponto de droga, ele não precisa sujar as mãos, basta, não precisa mais nem fazer o exercício com o dedo, basta apertar, ligar o 190 e dizer, na esquina tal tem um sujeito assim, de bermuda cor-de-rosa, de touca tal, está vendendo maconha. A polícia vai lá e prende ele, limpa o ponto, amanhã ele bota o sujeito dele a vender tóxico naquele mesmo ponto. E o detalhe, este infeliz que está vendendo tóxico ali, ele é preso hoje. Para ser sustentado dentro da cadeia, a mulher dele passa a fazer o tráfico. E o dia que a mulher for presa, o filho. E o dia que o filho for preso, o filho é menor. E nós criminalizamos toda a família. Dentro daquilo que o Sidney disse. Que nós o que fazemos? Então, a mãe do preso é vagabunda, a irmã do preso é vagabunda, o pai do preso é vagabundo, os filhos do preso são vagabundos. E nós criminalizamos toda essa gente. Isso interessa para quem? Interessa para o lado de lá, que é o lado do crime, que aumenta as suas hostes. Interessa para o lado de cá, porque justifica um discurso de persecução absurda. E aqui eu quero colocar um ponto, uma inflexão. Carmela, por favor, quando eu estiver me excedendo, me avisa, porque eu sou muito prolixo. E... Como é que a justiça funciona nesse processo? Como é que a justiça funciona nesse processo? A justiça não prende ninguém. A justiça não persegue ninguém. A justiça é caudatária de dois poderes. É caudatária do legislativo, que legisla mal, aumentou barbaramente